Boa tarde. Boa tarde. Bem, eu acho que já está na hora de começar, né? Já são 16 horas e 1 minuto. Eu gostaria de agradecer demais a presença de todos vocês. Vamos dar início a mais um Capacita CREA online. Em nome do presidente em exercício, Vilmar II, agradecemos demais a presença de todos. Eu sei que todos têm muitos afazeres, né? Mas hoje o palestrante é o coordenador da assessoria técnica do CREA-RN, o geógrafo André Luiz Abreu de Moura. E o tema, que é muito importante, as novidades da padronização nacional da TOS, que é a tabela de obras e serviços que foi aprovada pelo CONFEA, que alterou e padronizou as determinações dos serviços. Olá, André. O nosso palestrante já está por aqui. André, antes da gente começar, eu queria só passar algumas informações. É muito importante, né, que todos desliguem a câmera e o áudio para não atrapalhar o andamento da palestra. É importante também, se você mexer no mouse, tem essa barrinha dessa ferramenta. Tanto pode desligar a câmera como o áudio, certo? E também pode fixar a imagem de André, mas não é nem nessa barra. Eu acho que você pode ir no palestrante, que é André, que já está aí com a gente, e aí quando você clica no nome de André, tem 3 pontinhos. Quando você clicar, ó, aparece fixar, e aí você fixa a imagem do palestrante, que é muito importante, porque aí fica mais ampla a imagem, né? Outra informação também é que a palestra ela terá duração de 35 a 40 minutos e, ao final, o palestrante, que é André, vai responder a todas as perguntas dos participantes que clicarem na mãozinha. Como eu disse, tem essa barrinha aí, tem uma mãozinha, você clica e aí eu posso ver, ao final da palestra, eu posso identificar as pessoas que estão querendo fazer pergunta. Quando eu chamar a pessoa, aí sim pode ligar o áudio e ligar também a câmera, caso necessário. Né? Para quem não nos segue nas redes sociais, eu vou aproveitar a oportunidade, porque é muito importante para a gente que você nos siga. Né? Nós divulgamos lá cursos, novidades, informações relevantes para os profissionais e para as empresas. Estamos no Instagram, no Facebook, no Twitter e agora no YouTube. Lá nós temos tutoriais, gravações também dos capacitas, caso você perca alguma coisa, queira dar uma olhada, tirar dúvida, pode ir lá no nosso YouTube, que é @CREA-RN. Então, nos siga para se manter informado. Se você tiver alguma sugestão para nos dar, não tem problema, você pode ir lá no Instagram, pode ir no direct, né? Pode deixar a sua sugestão. Eu queria fazer um capacita que eu acho interessante sobre mecânica, sobre elétrica, sobre o assunto que vocês quiserem, que a gente vai buscar os parceiros para poder trazer aqui para vocês. E você também pode deixar também sugestões. O e-mail de Natália, que eu acho que vocês receberam aí, que é a nossa colaboradora, é a nossa assessora, né, para os eventos. Ela mandou para vocês informações, vocês também podem mandar sugestões para a gente pelo e-mail dela. Bem, vamos iniciar, André, nossa palestra de hoje, as novidades da padronização nacional da TOS, tabela de obras e serviços. Com você, André. Bom dia. Boa tarde a todos. Boa sorte a todos. Obrigado. Bem-vindos, né, a todos, através desse Capacita CREA, né? Agradeço a oportunidade ao CREA-RN para tratar sobre esse assunto tão importante, principalmente para os profissionais. E vocês conseguem ver, visualizar? Sim, perfeito, André. Ok, então vamos lá. Bem, eu sou André Luiz, né, como foi apresentado, eu sou o coordenador da assessoria técnica do CREA-RN, e vou falar um pouco mais sobre as novidades da padronização nacional da tabela TOS. Né? O que é a TOS? É a tabela de obras e serviços. Esse é um tema bastante importante devido a essa nova padronização que veio do Conselho Federal. Antes de falar da TOS, né, a gente vai pincelar um pouco sobre RT, né, e para recordar, vocês podem até ter acesso, como a Anneli disse, ao Capacita CREA 40, que foi sobre RT, que foi ministrado pelo assessor técnico Calazans. Né? Se vocês quiserem dar
adentrar mais na questão da RT, você vê lá aquele capacita que vai tratar bem muito mais aprofundado. Aqui a gente vai só tratar para a gente se ambientar, né? Como a RT é um documento, né, de validade nacional, né, o CONF, através da resolução 1025 de 2009, definiu qual a forma, ou seja, a RT tem uma forma específica, né, e quais são os dados mínimos, né, os dados necessários que essa RT deve constar, né? Ou seja, ele, desde o seu início, desde 2009, a RT é um documento padronizado. Tanto é que todos os CREAs devem adotar essa forma e esses dados que a RT consta, né, nesse documento. Não pode um CREA ter um RT com um formato ou informação diferente do que essa resolução, que é desde 2009, né, é até bastante antiga, e determina. Para tanto, né, a gente percebe que há uma necessidade de ser um documento uniformizado, né, nacionalmente, tanto na sua forma, no seu formato, tanto nos seus dados que ele deve constar. A própria resolução 1025, ela trata desse formato que eu vou apresentar aqui. Como vocês devem estarem vendo, só um minuto para eu colocar. Como vocês estão vendo, né, ele é bem parecido, esse modelo, com o próprio do CREA-N, né? A gente tem aqui o cabeçalho, a numeração. Todos esses dados são os dados mínimos, né, que é o responsável técnico, os dados do contrato. A TOS, ela vai ser inserida nesse nível aqui, de atividade técnica. Essa atividade técnica, ela vai ter, que é onde foi padronizado o nível de atuação, que posteriormente a gente vai conceituar o que é, a atividade profissional, obra ou serviço e, dependendo ou não, o seu complemento. Muitos CREAs, eles não tinham essa padronização. Como vocês percebem, se algum profissional já fez a RT em outro CREA, percebe que quando você vai procurar aquele código que tinha antigamente no CREA-N, você não achava, você tinha que procurar um semelhante para poder registrar sua RT. Para evitar, né, essa falha, né, do sistema, foi através de uma decisão do CONF, decisão plenária, né, que se estabeleceu essa padronização. Bem, a TOS, né, tabela de obra e serviço, é a padronização das atividades para complementar, né, para ser implementado um sistema de registro nacional da RT. Ou seja, todas as RTs, né, elas são encaminhadas a um banco nacional, né, que é administrado pelo CONFIA, e para evitar esses conflitos, né, de um código não ter no estado e outro ter, o CONFIA atualizou essa tabela, padronizou, e para alimentar esse banco nacional. Bem, essa edição foi por meio de 2 gestões plenárias. Devido à sua matéria ser de ordem do Conselho Federal, só deixar claro que o CREA ele não pode atualizar por si só essa tabela, né? A gente não tem essa função de determinado profissional. Eu gostaria que fosse acrescentado uma atividade específica, né? Por exemplo, a gente não tem essa autonomia, né? Isso tem que vir do Conselho Federal, né? Então, a TOS é essa tabela que a gente viu naquele modelo da RT, voltada às atividades técnicas, né, que foi padronizada desde 2008, e a partir desse ano o CREA Rio Grande do Norte atualizou conforme a tabela do Conselho Federal, né? Outros CREAs, se não tiverem ainda com essa codificação, caso você verifique, é porque ainda não foi implementado lá, mas a gente já conseguiu fazer todo esse ajuste para estar de acordo com a resolução e as decisões do CONFEA. Bem, o CREA-TOS, né? A partir de março desse ano, muitos já perceberam que o CREA-RN realizou o primeiro esboço para estar compatível com a TOS e referente às atribuições profissionais, né? E aí muitos se perguntaram, diminuiu minhas atribuições,
é porque antigamente eu tinha vários códigos, agora eu só tenho alguns. Não é bem assim, né? O que o CREA-RN fez foi disponibilizar, um exemplo, você é engenheiro civil, foi disponibilizado tudo aquilo que o engenheiro civil teria atribuição, né? De modo geral. Claro, a gente não adentrou profissional a profissional, porque tem profissionais que têm especialização, tem profissionais que possuem mestrado, doutorado, que aí acrescentariam as suas atribuições, mas não foi o caso. O CREA-RN disponibilizou os códigos para determinados títulos, né? Cada título a gente especificou aqueles códigos e está aberto apenas àqueles que têm o profissional habilitação para realizar o serviço. Diferente de antigamente, né? Antes era todos os códigos, você poderia ser engenheiro têxtil, mas abria código de engenharia civil para você, né? E muitas vezes o profissional achava que tinha atribuição por conta daquele código estar aberto para ele. Mas não é assim, né? Tanto é que é motivo de infração do código de ética se o profissional ele exercer uma atividade que é fora das suas atribuições. Para evitar isso, né, e para delimitar apenas aquilo que o profissional tem como atribuições, o CREA-RN fez esse estudo e está no primeiro esboço de que para cada título está disponibilizado aquilo que ele tem atribuição, né? Mas atenção, né, é bom colocar isso, né, como uma observação, nem sempre o que está no código daquele profissional ele teria atribuição. Sempre verifique, você profissional, o texto das suas atribuições, né? Se ele tem ou não atribuição descrito naquele seu texto, né, que geralmente está na certidão. Por que eu digo isso? Porque tem profissionais que têm, digamos, um artigo da resolução, digamos, engenheiro civil tem um artigo 7º da resolução 218. Porém, devido à sua grade curricular, ele foi dado restrição, digamos, para aeroportos. Mesmo o código de aeroportos, porque, como eu disse, o CREA deu por título, né, concedeu os códigos por título, não teve como fazer um estudo caso a caso, profissional a profissional, mas sempre verifiquem, sempre leiam seu texto das atribuições, vá nos artigos que vocês pertencem às suas atribuições e verifiquem antes de até aceitar um serviço técnico para ver se está de acordo com suas atribuições. E o que alterou com a TOES, né? Aí a gente vai conceituar aqueles 4 níveis, né, que a gente viu lá naquela RT. O primeiro é o nível de atuação, né, que seria esse nível de atuação, a gente vai até para uma decisão do CONFER que estabelece quais são esses níveis. Ele identifica o nível de responsabilidade técnica sobre a atividade a ser desenvolvida pelo próprio profissional, individualmente ou por outros profissionais vinculados ao contrato. Eu vou abrir aqui. Pronto. Essa foi a decisão plenária que estabeleceu qual tabela auxiliar vai ter nesse nível de atuação. E quando vocês verificam no próprio CREA, no site do CITAC, né, para registrar um RT, só vão constar esses níveis: gestão em BIM, coordenação, orientação, execução, concepção, enfim. Caso você tenha alguma dúvida, né, que aí não tem como a gente, né, são na tabela de níveis, mais a tabela de atividades, e fora a tabela TOES, que é de fato a TOES, são mais de 2.000 itens a ser, né, desvendados. Como é bastante extenso, eu vou orientar vocês, né? O Conselho Federal tem uma resolução, depois eu coloco até o link ao final da apresentação, tem uma resolução que é a 1073, né, que ela tem um glossário de cada descrição que ele menciona. Se a gente vê gestão, né, ele tem lá o que é que significa gestão. E aí, para cada profissional, é bastante interessante ter essa resolução, né, quando tiver alguma dúvida referente a será que eu estou elaborando uma gestão, será que eu estou fazendo uma execução de desenho técnico, ou é só apenas uma especificação. Todos esses itens que constam na tabela de nível de atuação, ele possui a conceituação nesse glossário. É bastante interessante, eu vou colocar, só lembrando, eu vou colocar o link ao final da apresentação, para vocês também terem sempre acesso a eles. Bem, falar do nível de atuação, a gente vai na atividade, né, que é o que indica a atividade a ser desenvolvida pelo profissional
para execução de obra ou prestação de serviço. Que nessa decisão plenária essa listagem já é maior, já são de 88 itens, né? Verifiquem, né, que não existe mais a execução propriamente dita, ela está no nível de atuação, que você encontra quando você está executando, você foi contratado para executar algum serviço, você bota no nível de atuação execução, né? E aí, no próximo passo, que é o nível as atividades, vocês vão especificar, vocês vão verificar que não existe execução, apenas o termo execução, foi destrinchado em vários tipos de execução, execução de manutenção, execução de reparo, execução de reforma, execução de montagem, e aí vai depender, claro, de cada contrato, né, e de cada profissional delimitar qual tipo de execução ele está realizando. Bem, agora a gente vai para a TOS propriamente dita, né? A gente já falou sobre o nível de atuação, que são aqueles itens da tabela, que é mais restrito. A gente vai nas atividades, que é mais longo, tem 88 atividades, e aí como eu disse, cada conceito está naquela resolução 1073. E aí a gente vai agora para a obra e serviço, né? A obra e serviço, a tabela TOS, obra e serviço, ela, tentar abrir ela aqui, ela possui, né, 4 grandes grupos. Possui o grupo, né, que ele é dividido, ele não foi dividido por título, ele foi dividido por serviço técnico, né? Como, por exemplo, o grupo 1 é o grupo construção civil, o grupo 2, estruturas, o grupo 3, geotecnia e geologia da engenharia. Verifiquem que não é algo assim, o grupo 1 é apenas para engenharia civil, o grupo 2 é apenas para engenharia elétrica. Não é assim. O grupo, você pode ter um profissional que tenha um item, digamos, do grupo eletrotécnico, como o caso, o engenheiro civil, né? Ele vai ter ali para baixa tensão, ele estaria, mesmo sendo um código de elétrica, porém, como é algo sombreado, ele vai ter também aquele código na sua tabela. Bem, temos os grupos, que são 46 grandes grupos, os subgrupos, que aí adentram já no grande grupo que a gente mencionou. Construção civil tem um subgrupo edificações, que dentro dele, né, já vai ser agora a obra e serviço. Verifiquem que dentro de edificações, por exemplo, temos a obra e serviço, a edificação, porém ele sempre tem um complemento, que aí você na sua RT, mais tarde eu vou mostrar, você não pode escolher apenas esse item, construção civil, edificações de edificação. Você tem que complementar porque é algo até lógico, né? Qual a edificação que você está, qual o complemento que você está querendo colocar naquela RT? É uma edificação de alvenaria, madeira, enfim, mas ao final eu vou demonstrar realizando uma simulação para vocês verem como se faz essa RT, né? O complemento, como eu falei, tem obra e serviço, e tem um complemento que é quando ele complementa a descrição do serviço. Vou dar um exemplo aqui que não tem complemento. Pronto, digamos que você foi contratado para uma execução de um muro. Na tabela TOS, vai ser o item construção civil, edificações de muro. Verifiquem que não existe um complemento para ele, né? Não existe muro de tijolo, muro enfim, não existe uma complementação a mais, até porque o CONFER não viu necessidade para tanto, né? Bem, e onde encontrar esse conceito, como eu mencionei, né, existe a resolução a 1073, que tem esses conceitos que vão ajudar vocês bastante, né, para saber se o que eu estou realizando é uma análise, se é uma assessoria. A gente vê muita confusão entre os profissionais. Muitas vezes eles estão executando algo, mas colocam na RT que é assessoria ou é assistência. Enfim, todo esses conceitos eles estão nessa resolução, que mais tarde eu vou disponibilizar a todos o link. Bem, vamos exemplificar, né, agora como a gente pode vamos tratar um exemplo, né? Eu fui contratado para a elaboração de um projeto elétrico, estrutural e hidráulico, né? Como ficaria, né, na nova RT da TOS, né? Como a gente viu, o nível de atuação
como você vai elaborar aquele projeto, tem o item elaboração, né? Aí eu fui lá na resolução, vi, bateu de fato com o termo, estou elaborando o projeto. A atividade, a gente escolhe o projeto, né? E obra de serviço, instalações elétricas de baixa tensão, que tem um complemento que é para fins residenciais, caso seja de fins residenciais. Ou seja, a atividade do projeto elétrico já foi contemplada na RT. A gente insere agora no estrutural, de novo, elaboração, projeto, estrutura de concreto armado, né? Toda essa nomenclatura vai ser nacional. Você pode pegar um RT na Amazônia, Pará, vai ter a mesma nomenclatura, que antes a gente não tinha isso, que beneficia bastante até para as certidões, né, de acervo técnico, enfim. E aí, algo que alterou, né, vocês podem verificar, eu vou fazer o do hidráulico, né, eu fui contratado também para elaborar o projeto hidráulico. Porém, quando a gente foi verificar na obra e serviço, tem assim, sistemas de água potável, e aí tem também sistemas de esgoto ou sistema pluvial. A depender do caso, né, que você irá elaborar aquele projeto, você pode colocar aí os três, né, ou dependendo do que você for realizar naquele serviço, naquele projeto. Ou seja, ele já não tem mais aquele projeto hidráulico, ele tem água, esgoto ou pluvial, né? Houve essa alteração que aí todos teriam que estar atentos para fazer quando for registrar sua RT. Vamos dar um exemplo. Eu vou tentar entrar aqui no meu sistema. Eu já pré-minutei aqui um RT, né? Vou fazer um RT de obra de serviço inicial, de cunho ambiental, né? Vejam que no nosso sistema do CREA tem aqui nível de atividade, aquele primeiro que a gente colocou que é o nível de atuação. Verifique que vai abrir aqueles 24 que a resolução menciona. Caso a gente tenha alguma dúvida, eu vou colocar um exemplo de que eu fui contratado, né, para elaborar um estudo costeiro, né? E aí eu vou colocar elaboração dentro da atividade, né? Que é aquele próximo passo que tem 85 itens, né, que o Confia elaborou. Não vai ser aferição, não vai ser análise, eu vou contratado para fazer um estudo, pronto, é que tem aqui estudo, ok. E aí verifiquem, quando eu abro a minha lista, ele só vai abrir todos os itens, como eu sou geógrafo, todos aqueles itens que o geógrafo pode realizar. Não vai abrir mais algo de civil, algo da agrária, claro, só vai abrir aqueles que são sombreados, né? Não vai abrir, por exemplo, nada de engenharia têxtil. Está ali apenas o que eu posso, o que eu tenho de atribuições, o que eu posso realizar. Vamos colocar aqui que é um estudo de caracterização biogeográfica, né, de uma área. Mas além dessa caracterização biogeográfica, também eu faço um zoneamento ecológico econômico da área. Verifique que eu posso, se eu for fazer o mesmo nível, elaboração e a mesma atividade, estudo, eu posso juntar os dois, né, que quando eu for gerar RT, ele vai vir elaboração de estudo, caracterização biogeográfica, e elaboração e estudo de zoneamento ecológico. Foi o caso que a gente fez no slide. Nesse slide aqui, que a gente deu o exemplo do engenheiro civil, que elaborava projeto elétrico, estrutural e hidráulico, eu poderia colocar elaboração em projeto e depois colocar instalações elétricas de baixa tensão aqui, depois inserir o código de estrutura e concreto armado e depois do hidráulico, água, esgoto e também um pluvial. Quando sai RT, ele vai sair todos os três delimitados o seu nível e sua atividade. Aí a gente coloca a unidade de medida, vai ser um estudo. Bom, esse aqui foi a alteração que o CREA-RN, né, através de uma decisão do CONFIA, fez através da TOIS, né? A gente só verificou só aquilo que o profissional tem atribuições, né? Houve essa alteração de conceitos, conforme a resolução, e teve a delimitação de todos os níveis, né, todas as atividades técnicas. E aí, como eu mencionei, se você está apenas fazendo a gestão, né, fazendo a gestão daquele estudo, você verifica lá na 1073 se realmente o termo gestão é aquilo que você foi contratado, né? E aí você coloca lá na sua ART.
Esses são esses links, né? Esse primeiro link aqui que eu vou disponibilizar até no chat daqui a pouco para vocês. Tem o Capacita CREA sobre RT, se você quiser saber mais sobre RT, quais tipos, né? RT e CAT, na verdade. E aí também os próximos links sobre o modelo da RT, que eu demonstrei, aquela tabela do nível de atuação e das atividades, a da resolução, que trata do glossário, que é bastante importante para quem vai usar, né, e quem vai registrar RT, para ter conhecimento. E tem outro aqui, que é um normativo que conceitua o termo projeto, né? É um ADN 106 do CONFIA, que ele dá uma delimitação do termo projeto, né? Do conceito de projetos. Bem, e para resumir, né? Até para finalizar, né? Eu vou colocar só aqui os meus contatos. Caso alguém, deixa eu só. Caso alguém tenha alguma outra dúvida, né? Deixa eu só tentar aqui alterar. Pode encaminhar. A gente tem um WhatsApp de atendimento que muitas vezes o próprio atendimento ele tira essa dúvida sobre RT, né? Sobre o registro da própria RT, que é o setor específico. Tem um contato aqui da assessoria técnica, né? E tem meu e-mail, está um pouco apagado aqui, mas é o andré.moura@crea-rn.org.br. Esses dados eu vou disponibilizar para vocês aqui no chat agora, mas eu agradeço a participação e fico aberto à discussão, a questionamentos. Vamos abrir agora, né, André? Agora para as perguntas. Está muito barulho aqui em casa, mas mesmo assim, olha só, quem quiser fazer perguntas, mexendo no mouse, tem uma barrinha, basta clicar na mão e aí fazer perguntas. Vamos abrir para as perguntas agora? Alguém tem uma dúvida? André, tem uma dúvida aí no chat, se você quiser dar uma olhada. Tem lá em cima, deixa eu verificar. Então, como o Código de Projeto Elétrico Residencial de Baixa Tensão, que agora está na categoria eletrotécnica, não será mais atribuição de engenheiro civil fazer esse tipo de projeto. Não, como eu mencionei, eu acho que foi até antes de eu falar sobre isso. Os códigos, eles não são por título, né? Não é dizer que o código 1 é só para o civil, o código 2 é só para o mecânico. O código é por serviço técnico. Naqueles serviços geralmente sombreados, né, que a gente chama, eles vão, tanto o civil vai ter, ou dependendo se outro profissional que tem algum mestrado ou algum outro pós-graduação, ele também vai ser inserido naquele código. Como, por exemplo, o Código Ambiental, que é bastante sombreado entre as profissões, ele não vai ser especificamente do engenheiro ambiental, né? Ele vai ter, claro, sempre delimitado nas atribuições daquele profissional, ele vai ter também outros profissionais inseridos naquele código, não é especificamente, não é por título, né? Não sei se eu deixei claro foi a questão de Carlos Eduardo que fez essa pergunta. Deixei já Alguém tem mais alguma? Pode falar, André. Deixei aqui no chat, né, para você verificar tanto os meus contatos, né, da assessoria, tanto como o WhatsApp do atendimento, que tem um setor específico de RT, e também coloquei os links, né, que eu mencionei na minha planilha, na minha apresentação. Tanto do Capacita, que fala sobre RT, que é bastante importante. Antes de você saber sobre a TOS, você tem que ter um conhecimento básico de RT, né, para saber do que a gente está falando. E aí tem aquela da resolução, que é bastante importante, que é do glossário, né, que para o profissional, muitas dúvidas já são sanadas ali naquele glossário, né? Muitas vezes ele acha que está fazendo uma assessoria, porém, às vezes é uma própria execução, uma execução de serviço técnico, enfim. Então, André, a gente pode deixar também à disposição o número do atendimento via o WhatsApp, né?
para as pessoas que tiverem alguma outra dúvida, podem entrar em contato com a gente, 99128 3827, não é isso, André? Isso, É o nosso 998 3827. Exatamente. Então, qualquer dúvida que... Tem uma pergunta aí de Miranda. Miranda, pode abrir o seu áudio e sua câmera. Não seria exatamente uma pergunta, é mais um esclarecimento também, porque é necessário observar que na descrição do serviço, quando você fizer a observação, aquela observação tem que estar de acordo com a descrição do serviço. Que acontece muito que ela botar alguns serviços na RT e na descrição botar outras coisas diferentes que tem nada a ver. Então, é importante frisar essa observação aí. Só uma contribuição aí com... Isso, perfeito, Miranda. Exatamente. O item observações que existe na RT é um complemento a mais para o profissional descrever e sempre tem que estar de acordo com as atividades que ele colocou, né? Ele não pode nunca colocar algo a mais, muitas vezes o que não tem atribuição, que aquela RT ela não vai ser validada. A gente tem uma pergunta aqui, que colocou aqui, é do Helder Santos. Vou poder colocar na mesma RT a atividade de projeto e de execução? Sim, imagina aquele exemplo que a gente estava, né, dos projetos elétricos, estrutural e hidráulico. Se você for também executar todas aquelas três atividades, aí você coloca execução, né? Aí botar execução de obra e aí coloca baixa tensão, estrutural, né? Aquilo tudo na RT. Hoje em dia, né, vocês que eram acostumados a fazer RT, tinha anteriormente o código projeto e execução ao mesmo tempo, né? O Confia não tem mais esse item projeto e execução como uma atividade só. Porém, deixa eu só deixar claro, a TOS ela não é fixa, ela não vai ser essas atividades para sempre. Os CREAs, né, através de demandas de profissionais, enfim, de entidades, a gente pode sugerir ao Confia que essas atividades sejam acrescidas, né? Já tem até algumas solicitações que já estão no Confia para acrescentar atividades, como a adutora, algumas atividades que não estão hoje em dia na TOS, mas que os profissionais já demandaram ao Conselho Federal e já está em estudo alguns acréscimos de códigos, né? Mas é bastante interessante frisar também isso. Se você não está achando um código específico, né, você vai nos grupos, no subgrupo, e tenta ver aquele que mais se parece com aquilo que você está executando, né, que está prestando aquele serviço. Mas, como eu disse, não é algo estático, né, o Confia sempre vai atualizar essa tabela, mas não cabe aos CREAs fazer essa atualização. A gente não pode mais criar atividades como antigamente, né, criou-se uma atividade nova, o CREA pode ir lá fazer, tem que vir do Conselho Federal. Beleza, então vamos encerrar, não é, André? Já que não tem mais perguntas, e mais uma vez, se tiver alguma dúvida, nós estamos à disposição, nós temos o nosso atendimento via WhatsApp, que André já colocou aqui no chat, tem um número que vocês podem entrar em contato, e é muito importante também, a gente acabou de colocar agora um link para responder uma pesquisa, é super importante para a gente que você responda. Eu sei que muita gente não gosta, mas são perguntas rápidas, e é importante para que a gente continue levando para você assuntos importantes e relevantes para que vocês cada vez mais se capacitem. André, muito obrigada pela sua participação. Vamos lhe aperrear mais outras vezes para você voltar aqui. Vocês têm muitos assuntos importantes que os profissionais querem saber. Mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado a todos. Até mais. Até mais. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau. Abraços. Outro.